Fatoração. Fator comum, agrupamento, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito, nono ano, terceiro bimestre, segunda avaliação, terceira prova, primeira parte. Fatorar. Fatorar é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como um produto de fatores, ou seja, é uma multiplicação e aqui vai se transformar em quê? Em fatores. Porque quando eu tenho uma multiplicação, os números que eu estou multiplicando são os fatores. Portanto, fatorar é escrever em fatores, escrever como uma multiplicação. Nós já aprendemos que para fatorar nós temos fator comum, nós temos agrupamento, nós temos diferença de dois quadrados e nós temos trinômio quadrado perfeito. Aí a gente vai ter que saber diferenciar de quem que a gente está vendo. Então, aqui é mais, não é uma diferença de quadrados. Não tem vários termos para ser agrupamento. E também não tem 3 termos para ser trinômio. Então, ele só pode ser o quê? Um fator comum. Fator comum são os números que eu estou multiplicando. E aqui, olha, no número que eu estou multiplicando, nesse tem 3 e nesse também tem 3. Isso quer dizer que o 3 é um fator comum, eu coloco ele em evidência, sozinho, separado. A e B, ele não é fator comum. Por que não é fator comum? Porque só tem nenhum deles. O A só tem aqui e o B só tem aqui. Continuando, a gente põe um parênteses e vai fazendo a divisão. Pego esse número 3A e vou dividir pelo fator comum, que está aqui, o 3. Se ele tem em cima e embaixo o mesmo número, eu posso cortar, sobra o A. Mais 3B dividido pelo fator comum, 3. Cortou, cortou, sobrou B. Se eu aplicar a propriedade distributiva, tem que dar esse daqui. Então, olha, 3 vezes A, 3A. Mais 3 vezes B, 3B. Agora, nós vamos para o próximo. O próximo nós temos 8 e 12. Eu vou ver qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Eu tenho 8. O maior número que eu posso colocar é 8, que sempre é o menor que está aqui. Mas 8, se eu dividir por 8, 12 não dá para dividir por 8. Então, eu tenho que ver um número menor que 8, que dê para dividir 8 e 12. Por 2 dá, mas se eu dividir 8 por 2, vai dar 4. 12 por 2 vai dar 6. E 6 e 4 também dá para dividir ainda por 2. Então, eu vou dividir os dois por 4. X ao quadrado e x também é comum, sempre com menor expoente. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, então é 1. Aí, eu vou pegar 8x ao quadrado e dividir pelo fator comum, 4x. 8 dividido por 4 é 2. X ao quadrado dividido por x, eu ponho x. Aí, olha, 2 menos 1, 1. Não preciso colocar 1 aqui, mas eu sei que é 1. Então, põe aqui 2x menos 12x dividido por 4x. Então, vai ficar 12 dividido por 4, 3. Eles são iguais, a gente cancela. Vamos ver se deu certo? 4 vezes 2, 8. X vezes x, x ao quadrado. Menos 4 vezes 3, 12. E só tem o x, só põe o x ali, certinho. O próximo, letra C. 15AB mais 10BC. 15 e 10 dá para dividir por 5. Eu vou pôr o 5 aqui. A não é comum, tem aqui, mas não tem ali. B é comum, tem nos dois, então põe aqui. C também não é comum, só tem aqui. Aí, eu vou dividir 15AB dividido pelo fator comum, 5B.
15 dividido por 5 dá 3. A só tem em cima, coloca ele. B tem nos dois, cancela. Então, aqui deu 3A. Agora, eu vou pegar 10BC, 10BC e dividir pelo fator comum, 5B. 10 dividido por 5, 2. B cancela, C, mais 2C. Vamos ver? 5 vezes 3, 15. B vezes A, B. Mais 5 vezes 2, 10. B vezes C, BC. Próximo, letra D. 6x ao quadrado menos 9x. Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? É o 3. X ao quadrado de x é o x. X é comum, menor expoente é 1. 6 dividido por 3 dá 2. Vamos fazer aqui. Aqui tem um espaço, vou fazer 6x ao quadrado dividido por 3x. 6 dividido por 3, 2. X ao quadrado dividido por x, eu coloco ele aqui. 2 menos 1, 1. Então, não preciso colocar número nenhum, só 2x. Menos 9x dividido por 3x. 9 dividido por 3, 3. X dividido por x, eles são iguais, cancela. Menos 3. Então, vamos ver. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9 e x. Continuando. 9, 15 e 18. Qual é o maior número que divide 9, 15 e 18? É o 3. X tem nesse, tem nesse, tem nesse. Também o x é comum. Y tem aqui, tem aqui, tem aqui. Também o y é comum. Agora, a gente começa. 9 dividido por 3 vai dar 3. X ao quadrado dividido por x, ponho x e vou fazer 2 menos 1, 1. Y dividido por y, corta. Mais 15 dividido por 3, 5. X dividido por x, cancela. Y ao quadrado dividido por y. Y, porque 2 menos 1, 1. Mais 18 dividido por 3, 6. XY dividido por XY. XY dividido por XY, some. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado, y. 3 vezes 5, 15. XY vezes y, fica x, y vezes y, y ao quadrado. 18 aqui. 3 vezes 6, 18. Aqui não tem letra nenhuma, xy. O próximo, x ao quadrado mais y menos xy. X não é comum, não tem aqui. Mas o y tem nesse, nesse, nesse. Y é comum. X ao quadrado, y. Corto o y e o y, sobra x ao quadrado. Mais y ao cubo dividido por y. 3 menos 1, 2. Menos xy. X não tem, põe aqui. Y e o y com o mesmo expoente, cancela. Y vezes x ao quadrado y. Mais y vezes y ao quadrado, y, conserva o y, 2 mais 1, 3. Menos x vezes y vezes x, ordem alfabética, xy. Próximo é 35 e 14. Fator comum, 35 é 7 vezes 5. E 14 é igual a 7 vezes 2. Ó, o fator comum é 7. A é comum? É. Menor expoente, 3. M é comum? É. Menor expoente, 3. 35 dividido por 7 dá 5. A quarta dividido por A ao cubo, A. 4 menos 3, 1.
m ao cubo com m ao cubo, cancela. Mais 14 dividido por 7, 2. A ao cubo com a ao cubo é igual, cancela. M à quarta dividido por m ao cubo, m. Então, vamos ver. 7 vezes 5, 35. A ao cubo vezes A, 3 mais 1, 4. E m ao cubo. Mais, porque mais com mais é mais, 7 vezes 2, 14. A ao cubo não tem nenhum A, põe aqui. M ao cubo vezes M, 3 mais 1, 4. Fatore as expressões. Nós temos aqui 4 termos. E não tem termo semelhante em todos. Então, a gente vai fatorar ele por agrupamento. Vamos fazer um grupo nesse, outro grupo naquele. X, Y e 2x, o comum é x. X, Y dividido por x, esses dois cortou, sobrou y. Menos 2x dividido por x, 2x dividido por x, corto o que é igual, sobrou 2. Acabou aqui. Mais 3y menos 6. Fator comum é o 3. 3y dividido por 3, vou fazer aqui, ó. 3y dividido por 3. Cortou, cortou, sobrou y. Menos 6 dividido por 3, 2. Agora, a gente vai ver que esse é semelhante, é comum a esse. Então, nós vamos colocar ele em evidência. Y menos 2 vezes xy menos 2, vou fazer ele aqui, ó. X vezes y menos 2 dividido por y menos 2. Olha, y menos 2 é igual, corta, sobra x. 3y menos 2 dividido por y menos 2. Cortou, cortou, sobrou mais 3. Ou então, nós podemos fazer assim. Olha, se eu tirar o fator comum e esse fator comum, sobrou o quê? Sobrou x mais 3. X mais 3. Então, é isso que ficou. Esse é por agrupamento. Aqui eu tenho o fator comum b. AB dividido por b, cortou, cortou, sobrou A. Mais 2b dividido por b, cortou b com b, sobrou 2. Mais 3a mais 6, fator comum é o 3. Porque aqui é 3, aqui é 2 vezes 3. 3a dividido por 3, A. Mais 6 dividido por 3, 2. Agora, o fator comum é A mais 2. E aí, eu tirando A mais 2, sobrou quem? B mais 3. Letra C. Na letra C, nós temos 2x ao quadrado menos x mais 4xy menos 2y. Fator comum aqui é o x. 2x ao quadrado dividido por x dá 2x, porque se eu multiplicar ele, 2. X vezes 2x dá 2x vezes x, x ao quadrado. Menos x dividido por x. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Mais 4xy menos 2y, isso vai dar 2, e y é comum também. 4 dividido por 2, 2. X não tem, então põe y com y, some. 2y dividido por 2y, 1. Fator comum, 2x menos 1, vezes x mais 2y. Porque se eu pegar tudo isso, dividir por esse, corta, corta, sobra x. Todos esses dividido por esse daqui, que é o fator comum, né? Sobra mais 2y. D. AX mais AY. Fator comum, A. AX dividido por A, cortou, cortou, sobrou x. Mais AY dividido por A, cortou A, sobrou y.
mais bx e by. Fator comum b. Bx dividido por b, x. Mais by dividido por by. Fator comum é x mais y. Vezes a mais b. Aqui eu tenho 5a menos 5b. Fator comum é o 5. 5a dividido por 5, a, menos 5b dividido por 5, cortou 5, deu b. Mais AC menos BC. Fator comum, C. AC dividido por C, A, menos BC dividido por C, corto o C, sobra o B. Agora, eu tenho fator comum A menos B. 5A menos B dividido por A menos B vai dar 5. Mais CA menos B dividido por A menos B, corta, vai dar C. Ou, tirando A menos B, sobra o quê? 5 mais C.